Embora alguém possa amar uma divindade tendo consciência de que é mitológica, não amo a divindade da Bíblia. Se alguém quer ser iludido de que a divindade da Bíblia não é mitológica, por pessoas que farão isso por inocência ou não, então este não é o canal. A plataforma disponibiliza meios para um canal não aparecer para alguém que queira isso. Esteja à vontade. Abordaremos neste vídeo uma questão literária. Muito provavelmente Jesus acreditava que as pessoas pensassem pelo órgão coração. Antes dele, Alcmeão e Hipócrates tinham associado o pensamento ao cérebro, mas muito provavelmente Jesus não foi influenciado por tal conceito. Pode nem ter chegado a ele, ou não realizou essa associação por si só. Talvez Jesus tenha recebido influência aristotélica sobre o assunto. Não há nada nos evangelhos que aponte que Jesus acreditasse que pensamos pelo cérebro. A Bíblia não relaciona o pensamento à cabeça. Um dos sentidos do termo cabeça na Bíblia é líder. Se Lucas acreditasse que o ser humano pensa através do cérebro, talvez para não confundir os leitores no sentido concernente, não tivesse dito que Maria meditava em seu coração, por exemplo. Conforme o Novo Testamento, Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Falou sobre arrazoar no coração, sobre raciocínio de coração, sobre limpos de coração. Disse que do coração procedia os maus pensamentos. Falou para não turbar o coração, para não sobrecarregar o coração. Perguntou por que pensavam coisas más nos corações, etc. Não buscaremos avaliar a moral de Jesus aqui. Supondo que a palavra coração tenha sido utilizada nesses casos apenas de modo simbólico, mesmo assim contribuiu na história para se pensar que o órgão coração tem função que atualmente sabemos que não tem. Religiosos dizem que só Jesus salva, e que isso é o mais importante. Jesus não falava grego, e esse é um dos motivos pelos quais não é tão importante assim. Na verdade, talvez ele falasse um pouco de grego. Não há como saber. O conceito de salvação eterna do cristianismo é mitológico. Se houver renascimento, foi conferido a todos por Deus, não por Jesus. No período Meiji, o Japão se abriu para um conhecimento ocidental influenciado pelo cristianismo, renascimento, revolução científica e iluminismo. O Japão ser considerado um país de primeiro mundo não dependeu do cristianismo de modo considerável. O Japão é considerado um dos países mais seguros do mundo. O Japão enfrenta desafios, claro, mas muitos o consideram um país melhor do que os Estados Unidos. Conforme autores renomados que escrevem sobre a Idade Média, a Bíblia contribuiu neste período para se pensar que as pessoas pensavam pelo órgão coração. Foi uma má ou boa interpretação que contribuiu para isso? O que sabemos, conforme vários autores, é que pessoas dos contextos dos autores bíblicos pensavam que as pessoas pensavam pelo órgão coração e outros órgãos que não o cérebro. O órgão coração era intuitivamente visto como responsável pelo pensamento. Sem dúvida, o autor de Provérbios, para exemplificar, diferenciava o sentido figurado da palavra coração do sentido concernente ao órgão físico, mas não como fazemos em nossos dias. Vai falar pelo coração também? Não, eu vou falar pela boca. O religioso não supõe algo em coerência com a realidade, quando, por exemplo, diz que para corrigir pessoas por algo que fizeram, a deidade não impediu ao inspirar diretamente que fosse escrito de um modo que não gerasse confusão, mas projeta algo sobre si ao fazê-lo. Alguns intérpretes religiosos dizem que Jesus diferenciou o órgão coração do cérebro ao dizer para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Se a intenção de Jesus fosse de fato essa, teria dito todas essas coisas que citamos. Se quisesse dizer que pensamos pelo cérebro, bastava perguntar: por que pensam essas coisas pela cabeça? Jesus se referiu nesse caso a uma alma que considerava sair do corpo depois que a pessoa falece. Qual palavra utilizou em aramaico? Embora alguns digam que foi provado que existe um espírito que sai do corpo depois que a pessoa falece, tal espírito é mito. Interessante que alguns desses intérpretes religiosos dizem que Jesus utilizou nos outros casos a palavra coração apenas de modo simbólico, e nesse caso a sobreposição de sentidos. Amar tem relação com o coração físico, mas se acreditava que o órgão coração era responsável por mais coisas relacionadas ao amor que atualmente associamos ao cérebro. Talvez, para enfatizar, o autor tenha utilizado duas palavras com o mesmo sentido. Na Bíblia hebraica, a palavra traduzida por coração foi utilizada para se referir quase à pessoa inteira.
Sem consciência do mito, Jeremias disse sobre a divindade provar os rins e esquadrinhar o coração. O termo hebraico traduzido por coração é lev, e o termo grego é cardia. Este termo grego era utilizado em sentido literal na Grécia Antiga. Poetas gregos o utilizaram com mais frequência em sentido figurado. Filósofos o utilizaram com os dois sentidos. Muitos estudiosos consideram que o termo coração tenha sido utilizado no Novo Testamento exclusivamente ou principalmente em figura de linguagem. Há autor que considera que Jesus tenha utilizado o termo coração em sentido literal em mais casos, junto do sentido não literal, e interpretamos de modo apenas não literal, influenciados pelo nosso contexto. Em algumas línguas, a palavra grega traduzida por coração foi traduzida por fígado. Isso mostra que o tradutor quis apresentar sentido figurado. Em contexto dos hebreus, em contexto dos judeus, estava relacionado à impureza, à morte, um coração humano fora do corpo, por exemplo. Esse é um dos motivos pelos quais autores bíblicos não se referiram mais a esse órgão em sentido literal. Tinham conhecimento limitado sobre fisiologia. O fato de autores bíblicos não terem falado mais sobre órgãos humanos em sentido literal não significa que não se referiam também a eles, em algum grau, quando escreviam vários trechos, que muitos intérpretes dizem que são puramente simbólicos. Para dizer coração, provavelmente Jesus utilizou uma variante, ou talvez o próprio termo que geralmente na Bíblia hebraica era utilizado com sentido figurado. Mas na Bíblia hebraica tal termo se referiu também várias vezes a uma parte física que não era na região da cabeça. Com frequência, a Septuaginta traduz esse termo pelo termo utilizado no Novo Testamento, que é traduzido por coração, cardia. Quando Absalão foi ultrapassado, quando Jorão foi ultrapassado, quando o coração de Nabal morreu, quando se falou que levaria os nomes sobre o coração em Êxodo 28, etc., os autores falaram sobre a região do peito, sobre o meio ou sobre o coração. Nesses casos, a palavra pode carregar também um sentido figurado. A palavra grega traduzida por coração não aparece na Septuaginta em Êxodo 28, versículo 29, nos outros casos que citei sim. O autor desse trecho, que menciona levar os nomes sobre o coração, provavelmente era diferente daquele que escreveu sobre o endurecimento do coração do faraó. É interessante o fato de os dois trechos estarem no mesmo livro. Acho que o termo hebraico traduzido por coração não tenha sido utilizado na Bíblia hebraica para se referir ao coração de um animal. A expressão traduzida por rins, por exemplo, foi utilizada assim de modo específico, era parte da oferta. Lembrei que é feita uma diferenciação entre coração humano e coração de animal no versículo 16 do capítulo 4 de Daniel. Em vez de entendimento, foi utilizada na Bíblia hebraica e na Septuaginta, no versículo 5 do capítulo 6 de Deuteronômio, uma palavra que pode ser traduzida como forças. Amar com todas as forças. Considerando os outros trechos que citamos, Jesus pode ter utilizado para entendimento em aramaico uma variante daquela palavra que as pessoas utilizavam relacionada ao coração, ou ela própria. Ela foi utilizada naquele conhecido versículo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O autor de Provérbios estava dizendo que entendimento não tinha relação com o órgão coração, por exemplo? Não, mesmo que não tenha utilizado a palavra coração de modo puramente simbólico. Encontramos o seguinte no capítulo 2, versículo 2. Para fazeres atento o teu ouvido à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em João capítulo 12, versículo 40, está assim: e não entendam com o coração. A palavra grega traduzida como entendam tem relação com a palavra traduzida por entendimento. O autor deste site cita o trecho de Atos que diz que o desejo veio ao coração, etc., para defender a interpretação de que Jesus se referiu ao órgão coração quando perguntou por que pensavam coisas más em seus corações, por exemplo. Ele busca mostrar que pensamentos se originam do coração. Ele cita estudos que têm mostrado que o coração contém uma rede complexa de neurônios. Discorre que pessoas que receberam transplante de coração dizem se lembrar ou pensar em coisas que o doador vivenciou, etc. Pesquisadores reconhecem a complexidade da interação entre emoções, cognição e o papel que o coração desempenha nesse processo,
mas nenhum estudo renomado sustenta aquela visão sobre o coração que autores podem ter transmitido nos textos bíblicos de forma implícita ou explícita. You know what I like, Doctor? I like to have my old dog up here. Come here, Biff! Here, boy! Come on! Hello! But he never did regain his emotional and intellectual self-control, balance, and judgment. Conforme outro Vincent, autor que tem um livro sobre o assunto, talvez aquelas mudanças atribuídas ao órgão transplantado tenham a ver com o impacto de passar pela cirurgia, com drogas administradas, etc. Um estudo aponta que amar pode fazer bem à saúde daqueles modos. Mesmo que amar a divindade da Bíblia faça esse bem para os que a amam, não muda o fato de ser mitológica. Agostinho perguntou a Deus: "O que eu amo quando te amo?" Os gregos amavam seus deuses e hoje os consideramos mitológicos. Amar a divindade da Bíblia não significa que ela exista. Há pessoas que dizem que a melhor coisa que fizeram em suas vidas foi não amar mais a divindade da Bíblia. Quando alguém está triste, por exemplo, o cérebro libera neurotransmissores relacionados a outras emoções, a tensão muscular. A chamada dor no peito pode ter a ver com isso. Muitas pessoas dizem que deixaram de sentir uma dor no peito relativa à participação de uma moral que reprime excessivamente a sexualidade. Alguns religiosos não estão preocupados com tal dor e consideram que um poder possa ter a ver. Para alguns deles nem é uma dor, cada um no seu quadrado.